Oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. E que alegria ter você aqui comigo nesse vídeo. E mais alegre do que eu está o próprio Senhor Jesus, porque Ele se alegra em te ver buscando conhecê-lo mais e mais. Ele se alegra em ver você abrindo o seu coração a Ele. Bom, nós estamos aqui no canal realizando uma série de estudos desse livro aqui, Eventos Finais. E hoje nós já vamos para o 11º capítulo desse livro, que vem como título Enganos Satânicos nos Últimos Dias. Satanás, ele é muito sutil. Ele sempre tenta enganar a nossa mente, confundir a nossa mente, misturando a verdade com a mentira. Ele faz de tudo para fazer com que o indivíduo se sinta confortável no erro. Satanás, ele sempre ataca de maneira poderosa, mas sutil ao mesmo tempo. Por isso, ele consegue enganar milhares e milhares de pessoas. E nos últimos dias, ele intensificará mais e mais o seu ataque, a sua obra de engano, porque ele terá mais e mais pessoas do seu lado e também porque pouco tempo lhe resta. Mas, antes de iniciar o nosso estudo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já é inscrito aqui no canal? Se você não for inscrito, já te peço para se inscrever e também não se esqueça de ativar os sininhos de notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E agora eu te convido a juntos fazermos uma oração pedindo a direção de Deus para esse estudo. Oremos. Santíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso que habita no mais altos céus, nesse momento daremos continuidade a essa série de estudos. Então venha iluminar nossa mente, venha nos dar sabedoria para compreender esse tema e não apenas compreender esse tema, mas também pela graça e poder do Espírito Santo colocar em prática em nossa vida. Fique conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Te convido a pegar a sua Bíblia e abrir comigo em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Vem nos dizendo: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Diante disso, a primeira coisa que precisa ficar muito claro em sua mente é que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E como nós lemos aqui nesse texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele está constantemente ao nosso redor como um leão tentando nos devorar, tentando nos derrubar, tentando nos afastar de Deus. Aqui no livro vem nos dizendo: estamos nos aproximando do fim da história terrestre e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Com uma intensidade incrível, está agindo com seus prodígios enganosos. Como eu disse no início, Satanás ele é muito sutil. Ele sabe como chegar até cada um de nós. Ele engana, ele cativa, ele disfarça. Ele nunca se apresenta como algo ruim, mas muito pelo contrário, como algo bom e inocente. Lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 24, nos diz que, se possível, ele enganará até mesmo os próprios eleitos do Senhor. Ou seja, aquelas pessoas que se dizem cristãs, aquelas pessoas que acreditam estar fazendo a vontade de Deus, quando na verdade não estão. Por isso que o texto que nós lemos em 1 Pedro nos aconselha, nos diz para sermos sóbrios e vigilantes a todo tempo. Ou seja, precisamos ser uma mente limpa, precisamos nos aprofundar mais e mais no nosso relacionamento com Deus, precisamos buscar estudar mais e mais a Bíblia Sagrada para assim nós não sermos enganados. Lá no Salmo 119, versículo 105 nos diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, é a luz que ilumina a nossa vida, é a luz que ilumina os nossos passos, é a luz que nos dá a direção para tomarmos sempre a decisão correta. Nesses últimos dias, a nossa única segurança está na Bíblia, na palavra de Deus e na oração. Aqui vem nos dizendo mais: os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Então não subestime o poder de Satanás. Se você não estiver verdadeiramente firmado nas Sagradas Escrituras, ele fará de tudo para te derrubar e, infelizmente, ele terá êxito. O texto aqui continua nos dizendo: por meio dos dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. Enquanto o primeiro, ou seja, a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, o segundo, que é a santificação do domingo, cria um laço de afinidade com Roma. Infelizmente, hoje, o mundo religioso, muitas pessoas que se dizem cristãs,
aceitam e apoiam a falsa doutrina da imortalidade da alma. E por que falsa? Porque essa é uma doutrina que não é bíblica, não tem base nenhuma na Bíblia. O indivíduo, quando morre, ele não vai direto para o céu, não vai direto para o inferno, não fica vagando por aí como uma alma penada, não se encarna em ninguém. Nada disso é bíblico. A Bíblia é muito clara em nos dizer que o indivíduo, quando morre, ele volta para o pó da terra. Jesus Cristo, ele considerou a morte como um sono. E por quê? Porque todo indivíduo que morre, ele descansa no pó da terra e ele fará parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos para a vida eterna, ou a segunda ressurreição, que ocorre após o milênio, um período de 1000 anos, que é a ressurreição dos ímpios para juízo e perdição eterna. Então o mundo cristão acaba pregando a imortalidade da alma, como o texto nos diz aqui, dando as mãos ao espiritismo, e também prega uma outra doutrina, uma doutrina falsa, que é a santificação do domingo, que nós já vimos em vários vídeos anteriores, dando assim as mãos a Roma. Só que você precisa se voltar urgentemente para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, e buscar saber aquilo que Deus nos diz, e não o que a igreja, que o Estado ou que os líderes religiosos nos apresentam, mas aquilo que Deus deixou em sua palavra. Deus, ele quer te tirar do engano, e Satanás, ele quer te manter confortável no engano e na mentira. Satanás, ele não tem oportunidade de salvação, de vida eterna, mas você tem. Jesus morreu na cruz para te salvar, para te dar a vida eterna. E é por isso que Satanás faz de tudo para te manter cego e surdo diante o chamado de Deus para você. Aqui no livro vem nos dizendo: há uma agitação emotiva, uma mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriada para desviar. Contudo, ninguém precisa ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Onde quer que as pessoas negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar o comprometimento e que exigem a renúncia do mundo e do próprio eu, podemos estar certos de que a bênção de Deus não está ali. Então entenda, não importa se foi o padre, se foi o pastor, se foi o bispo, se foi a igreja, se foi o Estado ou qualquer outra pessoa, se aquilo não está dentro da palavra de Deus, se é contrário aos princípios do Senhor, se não está de acordo com o que Deus falou por meio da Bíblia, então fuja. Não se permita ser enganado por falsas doutrinas. Hoje nós vemos falsos reavivamentos por aí, onde pessoas se reúnem em verdadeiros shows gospel e por meio de músicas que aguçam os desejos carnais, essas pessoas dizem cair no espírito. Nós percebemos que Satanás, ele mistura o santo com o profano. Mas veja o que vem nos dizendo aqui no livro. Não demos lugar a essas práticas estranhas que realmente afastam a mente das profundas atuações do Espírito Santo. Agora preste atenção, a obra de Deus sempre se caracterizou pela calma e a dignidade. Entenda, o Espírito Santo não quer te fazer cair. Ele quer transformar você por completo, ele quer transformar a sua mente, ele quer transformar o seu caráter. Leia depois qual é o verdadeiro fruto do Espírito que se encontra lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. O Espírito Santo não quer te dar um êxtase momentâneo, mas ele quer transformar a sua vida para a eternidade. Veja o que vem nos dizendo aqui. O fanatismo, a exaltação, o falso falar em línguas e os cultos barulhentos têm sido considerados dons postos na igreja por Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Muitos não se satisfazem em uma igreja enquanto não caem no espírito, enquanto não falam línguas estranhas, mas isso não é cristianismo, isso não é seguir os passos de Jesus. Preste atenção no que vem dizendo aqui no livro. As mais proveitosas reuniões para o crescimento espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame do coração, cada um procurando conhecer a si mesmo e com sinceridade e profunda humildade buscando aprender de Cristo. Jesus Cristo, ele quer entrar na sua vida, ele quer transformar o seu ser, ele quer transformar todo o seu coração, ele quer transformar os seus desejos. Ele quer te dar uma paz que esse mundo não pode nos dar. Ele quer te ajudar, ele quer te dar forças para abandonar os seus erros e os seus pecados. Nós não podemos nos esquecer do que se encontra lá em Efésios, no capítulo 6. Ali nos diz que nós estamos todos envolvidos em uma guerra e um conflito contra os poderes do mal, contra os poderes de Satanás.
E veja o que vem nos dizendo aqui nesse livro. A menos que sigamos o nosso dirigente bem de perto, Satanás obterá a vitória sobre nós. Ou seja, nesse conflito, nessa guerra, nós só teremos vitória se nós seguirmos bem de perto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós de fato seguirmos os seus verdadeiros passos. Agora há pouco eu disse aqui sobre um grande engano de Satanás, que é a imortalidade da alma. E falando ainda sobre esse assunto, aqui nesse livro vem nos dizendo o seguinte: não é difícil para os anjos maus representar tanto os santos como os pecadores que morreram, e tornar essas representações visíveis aos olhos humanos. À medida que nos aproximarmos do fim do tempo, essas manifestações serão mais frequentes e vão se revelar de uma forma mais surpreendente. A Bíblia nos diz que Satanás ele tem poder para se transformar até mesmo em anjos de luz. Então, como nós lemos aqui, não é difícil para ele se personificar em pessoas que já morreram para assim obter mais êxito sobre os seus enganos. Aqui vem nos dizendo mais. Ele, Satanás, tem poder para fazer surgir diante das pessoas a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita, a expressão familiar, as palavras e o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos serão defrontados por espíritos de demônios, personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para os nossos mais afetuosos sentimentos de compaixão, realizando prodígios para apoiar suas pretensões. Você consegue perceber que Satanás ele realmente faz de tudo para tentar nos enganar? E esse método aqui utilizado por ele, com certeza leva e continuará levando milhares e milhares de pessoas ao engano. Ele se personifica em pessoas que já morreram, em entes queridos, em amigos, e aparecem para as pessoas tentando enganar essas pessoas. Mas veja o que a palavra de Deus nos diz aqui em Eclesiastes, no capítulo 9, a partir do versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Versículo 6. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Agora veja também o versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Sabe, talvez você que esteja assistindo esse vídeo já tenha passado por essa experiência de talvez ter se encontrado, entre aspas, com alguém que já faleceu. Mas eu preciso dizer para você nesse vídeo que não era aquela pessoa, mas sim o inimigo se personificando naquela pessoa. Porque como nós lemos aqui, o indivíduo depois que morre não tem parte em coisa alguma, em tudo que se faz debaixo do sol. O indivíduo quando morre, ele descansa no pó da terra e ele só irá ressuscitar na primeira ressurreição ou na segunda ressurreição, como eu já comentei aqui. Sabe, talvez seja difícil para uma pessoa ouvir isso, para uma pessoa que passou a sua vida inteira em profunda sinceridade acreditando nisso, acreditando nesse engano. Mas a verdade, ela precisa ser dita a você. E é interessante porque Satanás, ele não irá se personificar apenas em seres humanos que já morreram, mas também se personificará nos anjos e até mesmo no próprio Jesus Cristo. E se hoje multidões de pessoas estão sendo enganadas por coisas muito menores, como resistirão quando Satanás se personificar no próprio Cristo e realizar inúmeros milagres? Aqui vem nos dizendo, em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João em Apocalipse. Isso se encontra lá no capítulo 1 de Apocalipse, a partir do verso 13 até o versículo 15. E diante disso, muitas pessoas de fato acreditarão que é Jesus. Muitos se prostrarão em adoração. E de forma amorosa, o inimigo, que estará personificado no próprio Cristo, abençoará as pessoas, realizará curas, realizará milagres, com muito amor proferirá mentiras, se revestirá da majestade, da glória dos céus e usará palavras suaves e bondosas com as pessoas. E você só evitará de cair nesse engano se hoje, pela graça e poder de Cristo, estudar a Bíblia, buscar por sabedoria divina, buscar se encher do Espírito Santo. E diante de todo esse engano de Satanás, o livro aqui vem nos dizendo, com perplexidade os santos, ou seja, o povo de Deus, observarão o que se passa. E então vem fazendo uma pergunta, eles também serão enganados? Adorarão a Satanás?
Haverá anjos de Deus ao seu redor. Será ouvida uma voz clara, firme e agradável, dizendo: olhem para cima. E louvado seja Deus por isso, porque se nós mantermos os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, se nós mantermos os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus, nós seremos vitoriosos. Então não foque nas coisas deste mundo, não foque nos enganos de Satanás, mas olhe para cima, olhe para Jesus Cristo. E aqui continua nos dizendo: para aqueles que tiverem orado, haverá um só objetivo, sua salvação final e eterna. Então hoje nós precisamos orar mais e mais, pedindo para que Cristo nos transforme, pedindo para que Cristo tire a nossa cegueira espiritual, pedindo para que Ele nos dê luz, nos dê sabedoria, para assim então nós sermos vitoriosos e não sermos enganados pelo inimigo. Agora, há uma coisa muito importante e necessária que você precisa saber. De fato, eu disse que Satanás ele se personificará no próprio Cristo, porém não lhe será permitido imitar o advento de Cristo a essa terra. A Bíblia nos diz que Cristo voltará com poder e grande glória nas nuvens dos céus e todo olho verá esse evento glorioso. Então, por mais que Satanás tente nos enganar, por mais que ele imite Jesus Cristo, até mesmo os seus milagres, quem tiver o verdadeiro conhecimento das Escrituras Sagradas não cairá nesse engano. E aqui então vem nos fazendo uma pergunta: estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentirosas façanhas de Satanás forem mais amplamente exibidas? A verdade é que Satanás usará inúmeros meios para afastar as pessoas das verdades bíblicas, para afastar as pessoas da lei de Deus. Lembre-se, se possível enganará os próprios eleitos. Leia comigo o que se encontra em Apocalipse no capítulo 13, no versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Ou seja, não é qualquer tipo de engano. Ele fará de tudo para enganar e para seduzir as pessoas. Como nós acabamos de ler aqui, ele fará descer até mesmo fogo do céu para enganar as pessoas. Por isso que hoje nós necessitamos, mais uma vez eu digo, nos aproximar de Deus, estudar a Bíblia em oração, para assim então nós termos sabedoria divina, para podermos distinguir a verdade da mentira. Não fique focado em milagres, não fique em busca de igrejas que realizam milagres, porque isso não prova nada. Como nós lemos aqui, Satanás também pode realizar grandes milagres e maravilhas. Veja o que vem nos dizendo aqui: o povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. A nossa base deve estar unicamente na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus e ponto final. Os milagres nunca podem tomar o lugar da Bíblia. Aqui vem nos dizendo mais: a contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo testemunho da Bíblia, toda declaração e todo prodígio deverão ser provados. Deixa eu te dizer uma coisa: você não está assistindo esse vídeo aqui por acaso. Deus está te chamando. Deus ele está te chamando para tomar uma decisão verdadeira ao lado dele. Deus ele está te chamando porque Ele quer te usar na salvação de outras pessoas. Então não ignore esse chamado. Aqui vem nos dizendo: há necessidade agora de homens e mulheres que trabalhem com dedicação, buscando a salvação das pessoas. Pois Satanás, como general poderoso, ocupou o campo. E neste último tempo que resta, ele está trabalhando por todos os métodos concebíveis para impedir que a luz de Deus chegue a seu povo. Ele está arrastando todo mundo para suas tropas, e os poucos que são fiéis à orientação divina constituem os únicos capazes de resistir-lhe. E ele está procurando vencer até mesmo a esses. E você? Está disposto a ser esse homem, a ser essa mulher, esse jovem que Deus quer usar na sua obra, quer usar na salvação de outras pessoas? Se una hoje a Jesus. Clame a Ele, peça por sabedoria, peça por coragem para tomar uma decisão ao lado dele, peça por poder do alto para abandonar os seus pecados, peça pelo poder do Espírito Santo. E nunca se esqueça, olhe unicamente para Jesus. Olhe para cima. E aqui nós chegamos no fim de mais um estudo, de mais um capítulo do livro Eventos Finais. E eu gostaria de te pedir para deixar aqui nos comentários o que você tem achado dessa série. Talvez alguma dúvida que você tenha, pode colocar aqui nos comentários. E também um pedido de oração, que eu estarei orando por você. Aguardo você para o próximo estudo, para o próximo capítulo. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça: seja luz na vida das pessoas.